Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Polícia Civil conclui inquérito que investigou morte de idoso por bala perdida em Patos de Minas. Comerciantes reclamam de transtornos causados por estacionamento para veículos de carga na orla da Lagoa Grande. Na edição desta terça-feira você vai ver também. Cadeirante denuncia ex-namorado por ameaça e agressão. Motorista cochila e bate em árvore no canteiro central da Avenida JK. Unipam promove seleção de bolsas para o colégio universitário. Os cuidados na retomada das atividades físicas no início de ano. 75% dos trabalhadores pretendem trocar de carreira em 2023. Eleitores têm até 9 de janeiro para justificar a ausência no segundo turno das eleições. Os alertas para os cuidados com a saúde mental da campanha Janeiro Branco. Já está em vigor portaria do Detran, que credencia empresas para terceirização de vistorias. Mesmo com baixa no volume de água, Rio Paranaíba ainda está a mais de 4 metros do nível normal. Moradores e comerciantes relatam migração de usuários de drogas para o entorno do terminal rodoviário. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Uma mulher cadeirante procurou a polícia para denunciar o ex-namorado por ameaça e agressão. Primeiro, a polícia foi chamada a comparecer no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. A denúncia é de que uma mulher cadeirante de 24 anos estava sendo agredida pelo seu ex-companheiro de 22 anos. A polícia foi até o local e conversou com a mãe e também com a jovem, que relataram a mesma situação. Ela conta para os militares que terminou um relacionamento que ela teve com esse rapaz. Eles namoraram por cerca de um mês só e ela acabou rompendo a relação. Só que aí ele não aceita o fim do relacionamento. Chegou a dizer uma frase muito forte: "Não aceito você me deixar. Se eu vier na sua casa e não te encontrar, mato você, sua mãe e seu filho." E são várias as ameaças, inclusive em certas situações, a jovem relatou aos militares que o homem chegou a pular o muro da residência dela, jogar cadeira nela e também uma garrafa de vidro. Todas as agressões foram relatadas à Polícia Militar, que registrou um boletim de ocorrência, e a jovem de 24 anos foi orientada pela polícia a procurar os seus direitos, inclusive a justiça, com uma medida protetiva para que ele fique longe dela. Fato é que ela está assustada com toda a situação, né? O ex-namorado, que não aceita o fim do relacionamento, e apenas uma entre milhares de mulheres que passam por essa situação. A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira o inquérito que investigava a morte de um idoso por bala perdida durante tiroteio no bairro Planalto, em Patos de Minas, e que teve também uma vítima de tentativa de homicídio. O crime aconteceu no início da noite do dia 22 de dezembro do ano passado. De acordo com as investigações, 2 rapazes chegaram ao local em uma motocicleta e, ao se aproximarem de um jovem de 19 anos, começaram a disparar contra o alvo, que foi baleado em diversas partes do corpo. Um dos tiros acertou o tórax de um idoso de 68 anos que estava na porta de sua casa. A vítima morreu no local. Ainda conforme a polícia, a motivação estaria ligada a desentendimentos anteriores entre os jovens. O inquérito apontou a participação de 3 rapazes de 18, 19 e 20 anos, que foram indiciados por homicídio qualificado, motivo torpe, motivo fútil, perigo comum e dificuldade de defesa da vítima. As penas podem chegar a mais de 30 anos de prisão. Um dos envolvidos também foi indiciado por posse de arma de fogo. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de que outras pessoas tenham participado deste crime. No início da madrugada desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência de acidente na Avenida JK. Um homem de 33 anos foi socorrido. O condutor do carro disse que seguia pela Avenida JK sentido ao centro quando cochilou no volante, subiu no canteiro e bateu em uma árvore. Ele estava sozinho no veículo. O motorista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e estava consciente. Ele reclamou de dores na coluna e escoriações na boca. O homem foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia para atendimento médico. Depois do intervalo aqui no News, os cuidados na retomada das atividades físicas neste início de ano. E o Unipam promove seleção de bolsas para o colégio universitário.
O Unipam promove no próximo sábado uma seleção de bolsas de até 100% para o colégio universitário. O Colégio Universitário de Patos de Minas, aqui do Centro Universitário de Patos de Minas, vai promover no próximo dia 14, às 9 horas da manhã, uma prova para concessão de bolsas parciais e integrais. E para participar, então, dessa prova, basta se inscrever. As inscrições vão até o dia 13 deste mês. E para falar sobre esse assunto, está aqui o Fernando, ele que é o coordenador do Colégio Universitário de Patos de Minas, que vai explicar, então, como que funciona, porque foi destinado para as pessoas que, às vezes, não têm a condição de pagar uma bolsa integral, né? E são quantas bolsas, Fernando? Como que vai funcionar? Exatamente. Como você bem disse, né, serão ofertadas bolsas integrais e parciais, e para fazer a inscrição é muito simples. Basta você acessar colégiouniversitario.unipam.edu.br, repetindo para o pessoal de casa, colégiouniversitario.unipam.edu.br, e fazer a sua inscrição rapidamente. Feita a sua inscrição, na data marcada, no dia 14, basta você comparecer ao local de provas, né, munido do seu documento, uma caneta esferográfica, lápis, evidentemente, para realizar essa avaliação. Essa avaliação ela vai contemplar somente os conteúdos de português e matemática, da série imediatamente àquela anterior a que você pretende se matricular. O que eu quero dizer com isso? Se você for fazer sua matrícula para o primeiro ano do ensino médio aqui no Colégio Universitário, serão cobrados os conteúdos de português e matemática do 9º ano, e assim sucessivamente, né? E é um processo bastante simples. Qual é a vantagem de estudar aqui, por exemplo, nesse colégio que fica anexo ao Unipam, onde o aluno também pode ter acesso aos laboratórios, a toda a estrutura aqui desse centro universitário? Imagine você estudar numa estrutura universitária, você fazer o seu ensino médio numa estrutura universitária e também com professores universitários. Então você dispõe dos mesmos laboratórios e dos mesmos professores que os nossos cursos de graduação têm, só que tudo isso agora é associado ao ensino médio, né? Você vai ter acesso aos mais diversos laboratórios, como, por exemplo, os laboratórios de anatomia, laboratório de microscopia, durante as suas aulas do ensino médio, e também usufruirá de salas investidas, de uma biblioteca fenomenal, de um complexo esportivo sem precedentes que nós temos aqui, tudo isso disponível para você, associado a um modelo pedagógico único, que contempla não só a parte teórica, com um material didático excelente, mas toda uma parte experimental, toda uma parte aplicada também, que contempla a nossa estrutura física. E o mais bacana disso tudo, preparando você para os principais processos seletivos do país, para os vestibulares mais concorridos que nós temos. E esse fato é muito simples de ser observado, de ser constatado. Basta você observar o número de aprovações que o colégio universitário tem nos principais vestibulares e nos vestibulares mais concorridos do país. Não percam essa oportunidade. A inscrição é gratuita, basta você acessar o site, que aí aparece, colégiouniversitario.unipam.edu.br, fazer a sua inscrição rapidamente e comparecer no dia 14 aqui para realizar a sua prova, sem custo nenhum, que é o mais bacana ainda, né? Estudar de graça no Unipam, com uma estrutura física dessa sensacional, professores de altíssimo nível, tudo isso daí ofertado para você. Muito bom, Fernando, muito obrigado pelas informações. E eu, se pudesse voltar no tempo, sonho seria estudar aqui, claro, no Colégio Universitário do Unipam. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Passados os festejos de fim de ano, muita gente volta a focar na retomada das atividades físicas, buscando principalmente as academias, mas é preciso ficar atento aos cuidados. Depois dos dias de festa no final do ano, a procura por academia se intensifica. Os principais motivos pela busca são estéticos, como perder peso e, em outros casos, ganhar massa muscular. Galera entre de 16 a 25 anos, a galera das festas, daquela vibe agitada, né? O pessoal do carnaval, que agora, pelo visto, acredito que esse ano capaz que vai ter. Então, a galera já procura essa galera mais jovem mesmo, que procura com esse intuito.
Agora a galera da saúde, a galera que vem da promoção da saúde, esses aí são mais fixos, já estão aí há mais tempo, pessoas mais velhas, que já são mais maduras, né? Então a gente é um público diferente. Boa parte das pessoas que buscam academia estão com o intuito de resultados rápidos. Porém, o personal explica que não é assim. Projetos têm que ser feitos para longo prazo, a princípio, porque muita gente chega agora com o projeto verão. Eu quero tudo para ontem, e não é assim que funciona. A gente tem que pensar também que corpos adquiridos muito rápidos vêm com estratégias perigosas. E a gente não aconselha isso. Eu costumo brincar o seguinte, o shape do verão do ano que vem, você começa a construir esse verão. Com saúde, sem riscos, sem dietas malucas. Não dispensa, por favor, as nutricionistas. Elas estudaram tantos anos, não foi à toa. Não dispensa o educador físico. Ele também sabe o porquê do seu treino, quando, como começar. Então, a minha maior dica é procure profissionais adequados. E passe por um check-up médico, que tem muita gente que está parado, vê de muita festa, muita comilança. E isso é perigoso. As pessoas exageram em tudo no Natal, no Ano Novo, e depois já quer começar embarcado como se fosse atleta. E não é assim que as coisas funcionam. Então, eu sempre aconselho. Médico, nutricionista e educador físico. Equipe, todo mundo junto. O início para quem está começando e para quem está voltando costumam ser difíceis. Após mais ou menos um mês, a gente já tá desenvolvido, já está mais animado. E acredito que o importante mesmo é a gente sair de casa, movimentar, né? Ainda mais pós-festas, que depois naturalmente a gente consegue desenvolver. Na minha opinião, a dificuldade maior é conseguir voltar para o cotidiano, né, e ter disciplina. Essa é a maior dificuldade. Né, até adaptar de novo, voltar a incluir isso na rotina é bem difícil. Ao longo dos treinos, para quem quer ganhar massa muscular, a alimentação é um fator importante para obter resultados. Além dela, outro fator faz a diferença. É a constância. É importante, muito importante, ter uma constância de treino, porque é a constância que leva o seu músculo a ter mais estímulo e com ele você consegue ter acostumar mais com a musculação e tudo mais, criar uma rotina de treinos. Isso é muito importante. Em meio a dificuldades e expectativas, não pode faltar aquela boa motivação. A expectativa é a melhor possível, colocar o shape e é isso. A dificuldade hoje em dia que a gente se encontra é a falta de tempo, essas coisas, mas nunca é obstáculo para poder a gente poder malhar, e saúde é essencial. E nesse 2023, o que a gente procura é manter a saúde e o equilíbrio. Ou então, né, minha motivação de início era para arrumar uma namorada, sabe? Aí depois que eu arrumei, agora a motivação é para manter ela, sabe? Aí essa aí que é a minha motivação, por cada dia tá aí mais forte, muito treinando. Motivação boa motivação. Agora manter, né? O foco que foi chegar, chegou, agora manter. Não é fácil não. E essa retomada aí, tem muita gente que está aí postergando, né? Deixando para amanhã. Muita gente que você provavelmente conhece. A seguir aqui no News, 75% dos trabalhadores pretendem trocar de carreira, aponta a pesquisa. Eleitores têm até 9 de janeiro para justificar a ausência no segundo turno das eleições. E os alertas para os cuidados com a saúde mental da campanha Janeiro Branco. Há quem mantenha aquela máxima, né? Ano novo, emprego novo. Pois é, muitos trabalhadores querem entrar em 2023 com energias trabalhistas renovadas. Uma pesquisa revela que 3 em cada 4 profissionais estão insatisfeitos e que desejam trocar de emprego. O ano novo é sempre um momento de renovar os pedidos. Muita paz, muita saúde e que o ano seja melhor que esse, né? Bastante comida e bastante trabalho pro povo. Muita saúde e muita paz. É isso. Paz, trabalho, né? Quem sabe uma casa própria no futuro, né? Que termine a guerra. Viu? Mas os sonhos dos brasileiros para 2023 não param por aí. Um levantamento feito pela plataforma empregos.com.br revelou que 3 em cada 4 profissionais querem trocar de trabalho. O principal motivo para a vontade de mudança é a insatisfação. É uma tendência que a gente tem visto em diversos países, né, e diversos setores, né? Essa cultura voltada para pessoas, para desenvolvimento, reconhecimento e ambientes saudáveis de trabalho, eles ganham cada vez mais interesse dos colaboradores. O estudo também mostra que 70% dos entrevistados priorizam melhores salários na busca por vagas.
Mais de 20% desejam os benefícios oferecidos pelas empresas. Uma pequena parcela busca o home office como prioridade. Uma coisa melhor, com certeza, né? Você trabalha muito para receber pouco, então... Para 2023, a maioria planeja fazer um curso profissionalizante e outro tanto diz estar otimista com a melhora da economia e do mercado de trabalho. E aliás, já começou. Depois de bater o recorde de 15% no ano passado, a taxa de desemprego começou a cair paulatinamente e está agora no menor nível desde 2015, segundo o IBGE. Mas as vagas criadas muitas vezes são com salários menores e também na informalidade. O emprego é mais precário. Tem que ser muito realista em relação a se o mercado está demandando o tipo de emprego, de ocupação, de habilidade que você tem a oferecer, enfim, para as empresas. Se por um lado o mercado reage, né, e cria oportunidades de emprego, por outro, nem sempre são empregos buscados, né, pela maioria. Há uma dificuldade, por exemplo, nas cidades de menor porte ou de médio porte, por exemplo, de colocação no mercado de trabalho para atividades mais comuns, mas que têm remunerações de salário mínimo, por exemplo. E aí tem uma outra questão, quer mudar de profissão ou quer mudar de carreira, mas esbarra na falta de capacitação, né? A falta de ter aí uma capacitação para dar esse up. Os novos candidatos ao mercado de trabalho, quem está começando, quem está aí nessa fase de entrar no mercado, ou quem já está no mercado, precisa se preparar bem aí para poder mudar de profissão ou mudar de rama, até porque a própria pesquisa mostra que a gente teve uma redução no número aí de desempregados, né? Tivemos uma melhora nesse número de desempregados até o final do ano passado, né? Agora recentemente, até o final de dezembro, mas aí os empregos criados nem sempre são aqueles buscados por quem já está no mercado de trabalho. Então essa troca de carreiras acaba esbarrando nisso também, até por uma questão de já trabalho num ambiente que às vezes a pessoa nem está tão assim satisfeita, mas o valor recebido por aquele emprego é menor do que o outro que aparece, né? Aquela oferta de vaga. Fato é que nós temos aí uma melhora nesse mercado de vagas, né? Nesse ambiente aí de trabalho, mas muita gente ainda tem dificuldades de se colocar ou de modificar nessa colocação de carreiras, justamente pela falta de ter buscado um conhecimento maior no que sabe fazer, ou ter buscado um conhecimento em uma área que nem é a dela, mas que poderia facilitar essa transição entre carreiras. O objetivo é estudar, né, buscar a informação, buscar a formação e se qualificar melhor para aí sim buscar estar apto a assumir uma outra carreira, um outro emprego e deixar essa infelicidade no emprego atual de lado. Mas vamos fazer um giro de notícias aqui no News, né? Entre os destaques, a publicação dos certames da Polícia Militar, que disponibilizará em Minas Gerais mais de 3.000 vagas. Já estão publicados os editais para os concursos públicos de formação de oficiais e soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. São ofertadas 2.821 vagas para soldado, sendo 283 delas exclusivas para mulheres. As inscrições começam no dia 1º de março, com exigência de graduação em qualquer área. Para o oficial, o período de inscrição começa em 3 de abril e exige formação superior em Direito. Ao todo, são 180 vagas com 18 para mulheres. Os editais podem ser acessados na página da Polícia Militar de Minas Gerais. Termina no dia 9 o prazo para eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições 2022, nem justificar a ausência para apresentar a justificativa. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é possível justificar a ausência pelo aplicativo e-Título. A apresentação da justificativa também pode ser feita pelo sistema Justifica ou por meio do envio do requerimento de justificativa nos cartórios eleitorais. Quem perder o prazo terá que pagar multa. Já está disponível o serviço de emissão de guia para o pagamento do IPVA de 2023. O documento de arrecadação estadual pode ser gerado pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, bastando informar o número do Renavan do veículo. Também é possível gerar a DAI de pagamento da taxa de licenciamento e sofreu redução. O valor caiu de R$ 135,95, cobrado em 2022, para R$ 33,66. Tanto para o IPVA quanto para o licenciamento, a emissão da guia é opcional. O contribuinte pode efetuar o pagamento
diretamente nos agentes arrecadadores, bastando informar o número do Renavan no caixa ou terminal de autoatendimento. Se você optou pelo saque aniversário do FGTS, fique atento ao calendário de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Os nascidos em janeiro já podem sacar os valores disponíveis até 31 de março. Os aniversariantes de fevereiro recebem a partir do dia 1º até 28 de abril. O cronograma completo está disponível no site da Caixa. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta às contas do FGTS em nome do trabalhador. Neste primeiro mês do ano, a campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados relacionados à saúde mental. O Janeiro Branco surgiu para tratar sobre a saúde mental. A meta da campanha é mostrar para a população que, assim como o físico, a mente requer cuidados especiais. Existe sempre uma associação dos meses com as cores para chamar a atenção das pessoas para alguns temas específicos. No caso, fazer um convite para que a pessoa entenda a importância do tratamento da saúde mental, mas eu gosto de ressaltar que não só apenas o tratamento a nível de remediar as questões, mas que as pessoas também estejam atentas à importância de cuidar da saúde, mesmo antes de um adoecimento acometer. É importante que as pessoas consigam ter boas relações de saúde, boas rotinas, bons convívios, para que o adoecimento fique um pouco mais distante. Às vezes é necessário que haja um tratamento para esse adoecimento, mas algo anterior, algo preventivo também é essencial. De acordo com esse psicólogo, é importante estabelecer metas. Porém, continuar com projetos ainda não finalizados pode ser a chave para um novo ano com mais ganhos na saúde mental. As pessoas acreditam que estabelecer metas, cobrar de si mesmas, pode ajudar de algum modo a fazer uma determinada mudança. O problema é que esse entusiasmo inicial muitas vezes passa, porque como qualquer empolgação pode passar, e a pessoa se vê obrigada a lidar com a rotina, com a repetição, com a monotonia, com o tédio da prática. E aí que se apresenta a grande dificuldade. Aí chega o final do ano, ela faz uma leitura negativa de tudo que ela não conseguiu fazer e joga o projeto para o próximo, achando que essa mudança de ciclo, que essa virada no calendário vai trazer de novo esse entusiasmo. Por isso que é importante tratar a dificuldade em ter tolerância, em dar continuidade aos projetos. É muito mais importante do que apenas só criar e confiar nas expectativas. Jorge explica que a terapia funciona da mesma forma, como os demais tratamentos médicos. Porém, a mudança surge dentro de cada um. O processo da terapia ele se apresenta como algo muito diferente das outras áreas, porque se você falar da fisioterapia, da odontologia, você está trabalhando com questões extremamente concretas, palpáveis. Você vê uma diferença acontecer no sentido de minha dor diminuiu, aquele tratamento de pele pelo dermatologista foi feito, mas e o psicólogo que eu vou lá, converso e não consigo perceber olhando no espelho ou olhando para o efeito que trouxe aqui na minha mão, na minha pele, algo de tão palpável. E a gente só sente o efeito da psicoterapia à medida que a gente vai fazendo, vai exercitando, vai ampliando, vai se autorizando, vai compreendendo como a gente pode ficar um pouco mais parecido com a gente mesmo e um pouco mais habilidoso para lidar com as pessoas à nossa volta. O mês serve também para quebrar paradigmas e fomentar os cuidados necessários com a saúde mental. A autossuficiência, as pessoas acreditam que elas já nasceram prontas em vários aspectos e não precisam de absolutamente nada. Pode ser que consigam sim passar pela vida, é claro, sem um auxílio de um processo psicoterápico, mas entendam como um aprendizado, da mesma forma que é impossível que alguém diga eu não preciso de escola, eu não preciso aprender nada, eu não preciso ir para a universidade, eu não preciso ler, eu não preciso me informar. Não, é necessário sim um processo onde que, além do aprendizado, venha uma reflexão, venha um entendimento melhor, venha uma compreensão dos traumas do passado, das relações que se estabelecem, das dificuldades que eu tenho com outras pessoas, e dessa forma a psicoterapia pode auxiliar essa pessoa a conseguir ter uma mente mais ampliada para conflitar ou para lidar melhor com esse mundo que nos cerca.
A gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, né? Diariamente. E diante de tudo que a gente enfrenta aí, vê e passa. Daqui a pouco aqui no News já está em vigor a portaria do Detran que credencia empresas para a terceirização de vistorias. E comerciantes reclamam de transtornos causados por estacionamento para veículos de carga na orla da Lagoa Grande. O Detran publicou portaria para o credenciamento das empresas interessadas na vistoria, na terceirização das vistorias de veículos em Patos de Minas. Mais uma etapa para a terceirização da atividade de vistoria de veículos foi tomada pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o Detran, por meio da publicação de uma portaria para credenciamento de ECVs, as empresas credenciadas em vistorias. A vistoria mineira, ela é um processo que está sendo trabalhado pelo governo já há mais de um ano, né? E agora culminou com a elaboração da portaria 1935, que regulamenta a forma que essas vistorias serão realizadas dentro do estado de Minas Gerais. Consultor de empresas credenciadas em vistorias, Neston Cande Souza, explica que a ideia é que o trabalho exercido pela Polícia Civil seja gradativamente assumido pelas ECVs. A ideia do governo é exatamente desafogar esse trabalho da mão da polícia, passar para as empresas credenciadas, que são as ECVs, e essas empresas, a partir do momento que elas atenderem todo o estado de Minas Gerais, aí sai da mão da Polícia Civil e fica somente na mão delas. Para Neston, o credenciamento será essencial para agilizar o processo de vistoria de veículos em Minas Gerais. Com certeza vai melhorar bastante o atendimento, porque todos nós sabemos que para se fazer uma vistoria aqui na Delegacia da Polícia Civil, demora-se em média 45, 60 dias para você conseguir um agendamento. Ao passo que com essas empresas terceirizadas, vai ter com certeza mais de uma na cidade, o atendimento para a população será bem melhor. De acordo com ele, o procedimento de terceirização das vistorias já ocorre em diversos estados brasileiros. Essas empresas credenciadas, quase que no Brasil inteiro, já está acontecendo. Minas Gerais é um dos últimos estados que falta aderir às ECVs. Então, é um caminho natural, é um caminho sem volta e que vai acontecer porque, inclusive, é uma promessa de campanha do vice-governador, o Matheus Simões. Após o início do sistema de credenciamento de empresas, o processo ficará aberto permanentemente. Essas empresas, elas começarão o processo de credenciamento agora dia 9 de janeiro. Né? Então tem todo um procedimento a ser seguido, os ritos, que o Detran vai credenciar cada uma delas, né, se elas atenderem os requisitos mínimos previstos na portaria 1935. E aí os usuários desses serviços, eles precisam, né, dessa certificação de várias empresas. E a ideia é essa, né? E mais que essas empresas possam prestar esse serviço com mais opções para quem precisa deles, né? Para não ter as dificuldades, a demora, né? As dificuldades que o próprio Estado tem aí por limitações e pela quantidade de servidores, tudo isso que tem aí acaba fazendo com que esses serviços aí, que são prestados pelo Detran, diretamente pelo Detran, durante, seja vistoria, seja outras situações aí relacionadas a esse trabalho que o órgão presta. Agora, o que o contribuinte fica de olho é se isso vai aumentar, né, se isso vai onerar em muito a prestação desse serviço, o custo desse serviço para quem é proprietário de veículo. Há aí um temor por parte dessa situação. Mas o lado bom e a expectativa boa é de que com essa oferta, com esses credenciamentos, seja facilitado. Hoje tem uma dificuldade de tempo, de prazo, né, para poder resolver essas situações. Aí você está falando de órgão de Estado, né, está falando de que não é uma empresa terceirizada, até então órgão de Estado, tem todas as limitações de feriado, todas as limitações aí de quantidade de pessoas que trabalham em cada setor. Tem cidades que não oferecem esse serviço, então o camarada tem que se locomover para outros centros, né? E quanto mais tivermos credenciamentos, quanto mais empresas puderem participar disso, a ideia é de que facilite esse acesso a esse serviço e que não demore tanto, não tenha tanta reclamação
como a gente tem visto aí ao longo do tempo. E a culpa não é do Detran, do funcionário do Detran, né? A culpa não é do servidor, a culpa é o sistema, né? É o sistema que acaba fazendo com que esse serviço acabe sendo burocratizado, né? Tem aí um prazo burocrático para ser cumprido. E claro, né, quando você tem uma oferta maior e essa possibilidade de empresas prestarem esse serviço, prestarem esse trabalho, a tendência é que a oferta seja maior e que o atendimento venha mais em conta. Agora, o temor, volto a dizer, de quem é proprietário de veículo é que isso onere em muito o valor dessa prestação de serviço que hoje é cobrado pelo Estado. A gente vai aguardar para saber, mas a ideia é importante e que empresas se cadastrem, até porque isso abre aí para a livre iniciativa, né, a prestação de um serviço, criando oportunidade de emprego, criando aí outras situações não relacionadas diretamente ao que o Estado presta. Então, é bom a gente ficar de olho, até porque a ideia é boa de terceirizar essas vistorias. Agora tem reclamação, viu? Comerciantes estão indignados com a Secretaria de Trânsito de Patos de Minas, que ainda não teria providenciado ou tomado providências para resolver a situação dos estacionamentos na orla da Lagoa Grande, onde carros pequenos, né, de passeio, dividem espaço com caminhões. O local onde estão estacionados esses caminhões foi destinado pela Prefeitura nos últimos anos. A estratégia era retirar os veículos que antes ficavam estacionados na Avenida Piauí e fica em frente à orla da Lagoa Grande. O grande problema é que depois de algum tempo, os caminhoneiros começaram a disputar o espaço que seria destinado a eles com veículos de passeio. Tem o pessoal da rodoviária, das oficinas, restaurante. Então eles colocam os carros pequenos em tudo quanto é lugar e estão colocando no local dos caminhões aí, né? Aí atrapalha os caminhões também. Uma estratégia foi adotada pelo poder público para poder deixar que os freteiros coloquem seus caminhões próximo à rodoviária. É esse espaço que é destinado a eles. O problema é que muitos veículos pequenos acabam ocupando o espaço que seria destinado a eles. E aqui, nesse galpão do produtor rural, é proibido estacionar, exceto nos dias de feira, na quarta e no sábado. Há até uma placa falando que se a pessoa estacionar, pode ser sujeita a ter o carro guinchado. O que é que eles querem agora? Com essa situação de muitos veículos aqui, comércio na região e sem vagas para estacionamento, que a Prefeitura libere, pelo menos, essa área lateral aqui. Não dentro do galpão, mas sim aonde há as pinturas para estacionamento, para veículos pequenos possam estacionar. Com isso, os caminhoneiros podem ficar tranquilos ali do outro lado e sem nenhum incômodo e, claro, transtorno aqui para o pessoal que trabalha em volta da rodoviária. O local determinado para nós não está sendo obedecido porque as pessoas chegam de carro pequeno, estacionam lá. Nós não pode fazer nada, porque tinha uma placa no poste de entrada ali, destinado de segunda a sexta aos caminhoneiros, né? Em cima do estacionamento para carros pequenos. No sábado e na quarta, que é dias de feira, os caminhões ficariam na avenida. Só que eles tiraram a placa para renovar essa placa e não colocou a placa. Agora, com essa nova decisão deles aí de estar impedindo que os carros estacionem aqui no estacionamento, onde é a área, como se diz, aberta, não está tendo mais condições dos caminhões, não cabe lá no espaço destinado aos caminhões e o pessoal está estacionando os carros pequenos. Sem vaga de estacionamento, esse dono de restaurante disse que as vendas dele caíram em 60% nos últimos dias. Eu vendia na faixa aí de 500, 600 almoço todo dia. Eu vendo. Mas como eles cortou o estacionamento debaixo do barracão aqui de trás da rodoviária, caiu. Ontem eu vendi 200, 250 almoços. Porque na sua lateral da rodoviária não tem estacionamento. Não tem. E outra, o jeito deles colocar os carros aqui, eles não achavam, chegavam os guardas, tiravam e às vezes iam embora. Porque não tem estacionamento em volta da rodoviária. Hoje, um vigia faz a segurança do local e dos pedestres que antes eram incomodados pelos pedintes e usuários de drogas que existiam no local. Eles estão reclamando com razão que um estacionamento desse aqui, eu acho que não tinha problema nenhum colocar os carros pequenos aí, né? Dentro do galpão não, caminhão não, né? Mas
só de tirar os pessoal que fumava crack aí, fazia tráfico de drogas aí, já ajudou muito, né? Já é um grande passo, já tem um vigia aí, e dessa vez parece que vai ser direto, né? 24 horas. Só que o papel do segurança é de também evitar que nenhum veículo estacione na parte de briquete do galpão, antes dos dias de feira. Com tanta falta de vagas ao redor das ruas da rodoviária e com um espaço enorme vazio a semana inteira, comerciantes e caminhoneiros esperam uma posição da Secretaria de Trânsito para resolver o problema. A rua tá tudo cheio de carro que não tem estacionamento em volta da rodoviária, não tem. Então eles podiam liberar pelo menos aqui, não é debaixo do barracão que nós tá pedindo, não. Pelo menos estacionamento do barracão, hein? Geralmente assim o movimento é até lá para as 2h30. Eles começam a feira deles 4 horas. 4 horas não tem carro de cliente aqui. Pelo menos liberasse o estacionamento a área aberta, né? Para que as pessoas que vêm no fluxo aqui em volta da rodoviária, que trabalham, que vêm fazer algum serviço na rodoviária, que tivesse pelo menos o livre acesso para os caminhões ter o nosso espaço lá dentro trabalhar. E a prefeitura colocar a nossa placa de volta ali. A gente obedece. E não é difícil, né, de resolver essa situação, não tem muita dificuldade. Basta um entendimento, um planejamento e colocar em prática, exigindo, né, que tudo seja cumprido. Afinal de contas, preciso que no entorno do terminal rodoviário, naquela área ali, haja realmente uma regularização, tenha realmente um cuidado, né? Até porque é um entra e sai de veículos muito grande, não só de automóveis leves, mas também de ônibus que saem o tempo todo dali, e um tráfego maior e de caminhões por ali também dificultaria. Mas é necessário, e é isso que pedem aí os motoristas, que haja uma regulamentação e que isso possa ser ampliado nessa área, essa área possa ser ampliada para atender aí e não causar tanta dificuldade. Até porque só quem passa por ali de carro pequeno, né, de carro de passeio por ali, sabe a dificuldade que é em certas horas, certos momentos do dia, inclusive no fim de semana, né? Você tem que dividir, tem que ficar de olho na movimentação, é mais complicado realmente. Então não é difícil de resolver isso aí. A Secretaria de Trânsito pode sentar com esse pessoal e tomar uma decisão, né? A gente enviou pedido de resposta sobre essas reclamações, aguarda aí uma resposta da Prefeitura. A seguir aqui no News, mesmo com baixa no volume de água, Rio Paranaíba ainda está a mais de 4 metros do nível normal. Você vai ver que moradores e comerciantes relatam migração de usuários de drogas para o entorno do terminal rodoviário. A Prefeitura de Patos de Minas anunciou na tarde de hoje, de surpresa, a troca ou a exoneração, né, da secretária de Educação de Patos de Minas. Essa informação pegou muita gente de surpresa, inclusive o vereador professor Daniel, que falou ao jornalismo da NTV. Fato, para surpresa de todo mundo com quem eu conversei aqui, essa troca parece ter sido feita há pouco. E isso, pensando no nível imediato, revela que as escolhas para a educação, essa é a terceira troca em pouco mais de 2 anos de governo, as escolhas para a educação não têm sido bem conduzidas aos olhos do próprio executivo, né? 3 trocas em em pouco mais de 2 anos revela que o tão afamado processo seletivo organizado pelo executivo não tem conseguido captar talvez o profissional mais adequado para conduzir a educação no município. Isso é o que pode ser dito no nível imediato. É preciso entender melhor ainda as razões da troca. A professora Sônia, foi substituída pelo Carlos, que trabalhava no IPREM até outro dia e acabou de fazer um discurso aqui alheio à educação, um discurso de gestor e não de alguém que falasse de dentro da educação. Então nós vamos ter que entender melhor os motivos, mas salta aos olhos que as escolhas para a educação não têm sido as melhores. Isso, mais uma vez, do ponto de vista do próprio executivo, que procede a terceira troca num curto espaço de tempo. Essa mudança que não agradou aí o vereador, que é do ramo, né, que é professor. Bom, o que foi informado é que o Carlos André, que foi supervisor do IPREM, assumirá essa pasta da educação, né? Inclusive, a gente tentou falar aí
com a Sônia e que disse que vai gravar um vídeo, fazer uma nota e enviar para a imprensa amanhã. Para relembrar, o Daniel falou da terceira troca na educação, a Sônia Silveira, ela substituiu a Fabiana Ferreira, Fabiana que tinha sido secretária na administração anterior, né, do José Eustáquio, e passou por aquele processo seletivo anunciado pelo prefeito Falcão e continuou na pasta. Ela não chegou nem a deixar o cargo, porque aí só se manteve. Em 2021 ela acabou saindo, né? Pediu para sair, alegou problemas pessoais, acabou saindo, deixando, né, pedindo a exoneração do cargo. E aí agora nós temos mais uma troca na pasta de educação em Patos de Minas. O vereador está correto em não emitir uma opinião exatamente criticando o motivo, porque ele não sabe o motivo exato disso, mas ele chama a atenção para essa troca, a terceira, né, em um único mandato de quem é gestor da educação em Patos de Minas, e chama a atenção o posicionamento dele para o substituto, né? Fato é que a educação realmente tem que ter alguém que comande, tem que ter alguém ali para poder fazer isso. O prefeito pode fazer essa troca, é uma prerrogativa dele, né? Ele é o gestor do município e pode fazer essa mudança. O que estranha são trocas sucessivas, né? Terceira já nesse mandato. A gente vai esperar então o posicionamento aí da ex-secretária, agora ex-secretária, né? Educação, Sônia Silveira, para saber quais são os motivos dela e o porquê dessa sua exoneração, dessa sua saída da educação de Patos de Minas. A gente vai tentar falar também com o Carlos André, né, amanhã, durante o dia, para colocar aqui nos nossos telejornais, sobre essa movimentação e de que maneira ele pretende comandar a pasta de educação em Patos de Minas. A gente vai ficar no aguardo e trazer tudo para você. Mudando de assunto, o monitoramento do Rio Paranaíba continua sendo realizado diariamente em meio ao tempo chuvoso. Mesmo com a baixa em relação às semanas anteriores, o volume está mais de 4 metros do normal e nesta semana ele vem subindo. Para facilitar na verificação do nível da água do Rio Paranaíba, o Corpo de Bombeiros acrescentou novas réguas de medição nos arredores da Ponte do Arco. Ano passado a gente tinha as réguas do rio até 10 metros de altura, né? Acima do seu nível normal. E elas se encontravam numa região de difícil acesso, teria que passar por dentro da propriedade de um senhor, né, próximo ao rio, para poder acessar quando ela estivesse acima de 7 metros. Então nós pensamos e instalamos ela aqui nessa escadaria que leva até a cota do rio, para evitar que o pessoal tivesse dificuldade de medir ou tivesse que entrar na água. Na enchente de 2022, as águas começaram a invadir residências e estabelecimentos comerciais quando o nível do rio chegou a 9 metros e 30 centímetros. Com várias chuvas marcadas para essa semana, o nível do rio é de 4 metros e 20 centímetros acima da média considerada normal. No período do ano passado, nessa época especificamente, estava chovendo muito mais. E o nível do rio no dia 12 de janeiro chegou a aproximadamente 12 metros e 30 centímetros. A Defesa Civil distribuiu uma cartilha para moradores dos bairros que podem ser atingidos pelas enchentes, com recomendações sobre como proceder antes e durante as chuvas, além de cuidados básicos preventivos. A cartilha ela é a orientação que pode ser encontrada também no site do Corpo de Bombeiros e ela foi adaptada aqui para a nossa região de Patos de Minas. A Defesa Civil está fazendo esse trabalho de orientação, não só a Defesa Civil, como o Corpo de Bombeiros, entregando essa cartilha e fazendo esse trabalho de porta em porta com essas famílias que se encontram na área de risco, né, nas regiões adjacentes ao Rio Paranaíba. O tenente Zuliane do Corpo de Bombeiros orienta as pessoas que ainda não tiveram acesso à cartilha a ficarem atentas na iminência das enchentes. Pessoas que estão desinformadas, né, elas têm que ter em mente que elas precisam sair de suas residências o quanto antes, ir para a casa de um parente ou de um amigo próximo, ou caso não tenha, a Defesa Civil, né, junto à Prefeitura de Patos de Minas, vai providenciar um abrigo temporário até que a situação se normalize e ele possa retornar à sua residência. Em caso de emergência, os moradores das áreas de risco também podem acionar a Defesa Civil por meio do número 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193. E a gente chegou a um momento, há 2 semanas, se não me falha a memória, a 7 metros, né? Depois nós tivemos uma baixa, caiu para 3 metros, e aí é porque essa oscilação no volume de chuvas na região mesmo, né? E agora começou a aumentar, porque nós tivemos aí
Na última semana do ano baixou até para 3 metros, 3 e pouquinho, e agora está aumentando, né? E porque chove mais na cabeceira. E já chegou a 4,26 hoje. Então, esse monitoramento da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, é sempre muito importante para que a gente possa ficar de olho nesse aumento desse volume de água, que ainda está, né, a mais de 4 metros do volume normal, e que medidas precisam ser tomadas, caso suba de repente aí, nós tenhamos aí um volume muito alto, até porque nós estamos em meio ao período de chuva, é um período de muita chuva realmente, vai até lá para o mês de fevereiro, como a gente viu no ano passado, tivemos 2 enchentes em Patos de Minas, então esse monitoramento é importante e é necessário, já que o Corpo de Bombeiros faz isso aí diariamente, até para poder estar orientando os ribeirinhos, né? A quantidade de pessoas que moram na região ali na beira do rio e também aquelas pessoas que moram em bairros muito próximos que foram alagados aí na última grande cheia, nas 2 últimas grandes cheias de 2022 aqui em Patos de Minas, no Rio Paranaíba. Olha, um comerciante do entorno da Lagoa Grande está reclamando da migração de usuários de drogas para pontos nas proximidades do terminal rodoviário. Não é a primeira vez que estratégias são montadas para que pedintes usuários de álcool e drogas sejam monitorados aqui ao redor da Orla da Lagoa Grande, no bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas, aonde também funciona o terminal rodoviário, alvo de várias reclamações nos últimos anos a respeito da baderna em que essas pessoas promovem ao pedir dinheiro, usar drogas e até dormir aqui em volta neste galpão do produtor rural. Fato é que houve uma melhora nos últimos dias, já que a Prefeitura de Patos de Minas colocou um segurança 24 horas para monitorar a área. Só que aí existe um segundo problema, segundo essa pessoa que eu vou conversar agora, que é o Fernando, que é comerciante aqui da rodoviária, e notou algo muito diferente. Aqui ficou tranquilo ao redor da orla da rodoviária. Mas aí os pedintes migraram para outros locais. Foi isso que você disse, né? É, sempre o grande problema aqui, né? Tem aquela rua ali do outro lado, eu esqueço o nome dela, Ceará, não sei. Eles migraram para lá perto do ABC, né? Que já teve um problema muito grave lá, não sei se vocês lembram. Vocês chegaram a filmar lá também. Resolve o problema de um lado e vai para o outro. Então o pessoal tem que estar bem preparado para saber a estratégia, né? Para fazer. Sabendo que vai sair daqui e vai para algum outro lugar da cidade. Porque aí não adianta sair daqui e vai lá para o centro, outros locais. Então eles têm que dar uma estudada legal nisso aí para ver de que maneira eles podem atuar sobre isso. E resolver o problema, né? Que é afinal, eles que têm que resolver, né? O poder público. Nós, contribuintes, temos só que mostrar, reclamar e apontar o que está acontecendo para que eles resolvam, né? Que eles são pagos para isso, para resolver o problema. Aí já fica com eles. Nossa parte é que nós estamos fazendo aqui, os moradores todos aí pediram para que eu falasse para eles, né? Com eles, então estou fazendo meu papel aqui, pondo minha cara a tapa aqui, né? Como sempre, mas tá aí. Agora, a Polícia Militar de Patos de Minas também traçou algumas estratégias. A gente notou que aqui ao redor da rodoviária, uma viatura passa a todo momento fazendo as fiscalizações e a Secretaria de Desenvolvimento Social, nos últimos meses, quando houve reclamações, tentou promover ações também, inclusive operações, né, de conciliar as pessoas, levá-las até um abrigo temporário, orientá-las a voltar para a cidade de origem, só que por causa da lei tem o livre acesso e o livre trânsito, qualquer pessoa tem o direito de ir e vir, e aí elas não podem retirar esses moradores em condição de rua da rua, né, tirar eles do local que eles estão. Mas incomoda bastante, né? Sem uma estratégia mais eficaz. Incomoda as pessoas, claro que incomoda, né? O cara não pode fazer um pagamento ali na rodoviária tranquilo, que está sendo abordado aí, com pessoas pedindo moeda. Passa no semáforo, a hora que para lá, eles vão lá abordar também. Esse tipo de incômodo, né? Que nós sabemos que é difícil, né? Que isso aí não é só o poder público e nem a polícia. Nós, moradores, também temos que colaborar, procurando alguma maneira de, não dando esmola, não facilitando muito para eles, né? Essa é a única maneira que nós podemos fazer. Já teve bem pior.
Já teve uma vez que eu tive que colocar um vídeo aí na mídia inteira aí completa mostrando o que estava acontecendo ali no galpão. E vamos procurar a Prefeitura de Patos de Minas para saber o que eles vão fazer, o poder público, né, para tomar alguma ação. E a gente continua acompanhando este caso aqui próximo ao terminal rodoviário de Patos de Minas, um problema crônico de vários anos. E o problema é que não é só uma questão de repressão, né? É um problema que envolve saúde pública também, nessa questão aí de usuários de droga, como é na Cracolândia, lá em São Paulo, como é com relação a usuários de droga em qualquer grande centro ou médio centro no Brasil e no mundo. É uma situação que precisa ser analisada do ponto de vista social, né? Porque é saúde pública, é social, é um trabalho que precisa ser realizado com política pública diferente. Só a repressão não adianta, porque sai de um lugar vai para outro, como mostrou aí na reportagem. A polícia tem feito rondas ali na região, tem feito um monitoramento maior ali nessa área que foi mostrada aí no terminal rodoviário, justamente para poder tentar controlar e evitar incidentes ali naquela região, naquele entorno ali do terminal rodoviário e da Lagoa Grande. É preciso que isso ocorra, mas também é preciso que hajam políticas públicas para acolher e tentar, minimizar essa situação que é bastante triste, degradante, de todas essas pessoas que passam pelo vício dos entorpecentes, do uso de drogas aí, e acabam indo morar na rua. O NTV News fica por aqui, volta amanhã. Obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima noite, até lá.